Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Esse é o seu Jogada que Marca, o palco predileto para quem quer ter o encontro do marketing com o esporte. É aqui, ó. É aqui que a gente está jogando essa bola redondinha aí há bastante tempo, passando para você profissional de marketing, para você gestor de marca. Pô, quero investir no esporte. Qual é o caminho? Quais são as modalidades? Como fazer? Como eu mensuro o retorno? E sempre aqui vocês sabem que nós trazemos um craque para falar aqui, bater bola comigo, e não pode ser diferente dessa vez. Temos aqui uma pessoa sensacional, Davi de Israel, da Checkmate. Hoje o esporte é da mente, gente, xadrez. Davi, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Humberto, eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês hoje. Perfeito. Davi, aqui no nosso programa, que a gente sempre começa no início, aqui no Abrem-se as Cortinas, você falando um pouquinho, dando a palavra para o craque. Conta um pouco pra gente como é que você começou no xadrez. E pra quem é leigo, né? O xadrez é um esporte da mente. Explica pra galera um pouquinho sobre a modalidade também. O xadrez é o esporte da mente, ele trabalha muito as habilidades cognitivas, o raciocínio lógico, a criatividade, a resiliência, a tomada de decisões. E o meu envolvimento do xadrez começa assim. Quando eu era pequeno, com 8, 9, 10 anos, eu assistia meu pai jogar xadrez, mas o meu pai ele sempre falava, não, o xadrez não é para crianças, então ele era da antiga, né? Então eu tinha amigos que me convidavam e eu falava, não, o xadrez é um jogo só para adultos. Até que em algum momento eu imigrei para Israel com 14 anos de idade, morei 2 anos num colégio interno, e ali o esporte era o xadrez. Eu, vindo do Brasil, eu queria jogar futebol, apesar de eu nunca fui muito bom no futebol, meio perna de pau, mas enfim, vivia-se xadrez ali o tempo todo, e os amigos convidavam, aí eu comecei a jogar, eles me ensinaram, aí eu levava mate do pastor, perdia em 4, 5, 6 jogadas, e eles me falaram, por que você não começa a fazer umas aulas de xadrez? Tem um professor que vem uma vez por semana. E eu comecei a frequentar esse curso de xadrez. Na própria escola, Davi? Na própria escola, havia um professor, era um mestre internacional de xadrez. E eu acabei me apaixonando. Aquela picadinha com o mosquito, quando ele te pica, né? E você começa, nossa, que fantástico. E passaram alguns meses, 4, 5 meses, teve o campeonato de xadrez escolar e eu ganhei o campeonato. Nossa, caramba, pra quem não sabia jogar nada, praticamente, só com as aulas ali do mestre já... eu ganhei o campeonato e aí, claro, aquilo entrou em mim. E eu sou de uma geração, Humberto, conhecida como geração Fischer, porque isso foi na década de 70. Em 72. 72 era o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética. Eles rivalizavam em tudo, corrida armamentista, corrida espacial. E para os soviéticos, né, a Rússia hoje, o xadrez era uma questão de honra, era esporte nacional. E de repente, na década de 60, tem um garoto de 10, 11 anos, o Bobby Fischer, que disse que um dia tirará o título dos russos, porque eles eram campeões, sempre foram os grandes campeões. E de fato, em 72, aconteceu o conhecido match do século entre Bobby Fischer e Boris Spassky, e o Fischer derrotou o Spassky. E eu morava e foi nessa época que eu aprendi a jogar xadrez, saía nos jornais, recortes, primeira página. Aqui também eu sei que em São Paulo, no Estadão, você tinha a cobertura do evento intensa. Então você tem milhares de pessoas que começaram a jogar nessa época. Em virtude desse grande match. Em virtude deste match. E foi uma febre do xadrez. Então você tem toda uma geração conhecida como geração Fischer. E eu pertenço a esta geração. E você pegou essa época, o Fischer era americano? O Fischer era norte-americano, o Boris Spassky o russo, né? E foi um match espetacular, o Fischer derrotou, ele estraçalhou o Boris Spassky. Uma coisa legal, Davi, assim, ainda falando sobre o esporte em si, né? O que o xadrez ele é tão estratégico? Quais são os princípios ali, os valores
tem uma pessoa praticando xadrez, o que ela aprende com isso, o que ela leva para a vida? Eu falo isso porque assim, isso acaba remetendo à marca. Eu sempre coloco aqui no programa, a gente tem sempre gente procurando a For You ou procurando o Humberto para fazer investimento em marketing esportivo e fala assim, eu quero patrocinar tal modalidade ou tal atleta. Eu falo, antes de mais nada, quais são os valores da tua empresa? O que ela representa para a gente encontrar alguém que tem essa sinergia, uma modalidade que tem essa sinergia. Então, para entender um pouquinho mais a fundo o xadrez, a gente fala do esporte da mente, mas ele é estratégico, ele tem muitas outras coisas que a pessoa agrega. O que você podia contar para a gente? É o jogo das estratégias, né? Estratégia pura, estratégia e tática, né? Que são duas coisas bem diferentes, é um termo muito utilizado gestão, negócios. E no esporte, nos negócios e tal. E no xadrez, a estratégia, ela se refere ao planejamento de longo prazo. Então, um bom jogador de xadrez, né, que conhece o jogo, um bom estrategista, a partir das suas primeiras jogadas, ele começa a planejar o seu jogo, né, a bolar uma estratégia, se ele vai atacar pelo centro, pelo flanco da dama, pelo flanco do rei. Em função das primeiras jogadas, ele consegue traçar essa estratégia a longo prazo. Já a tática é o aproveitamento em determinado momento do jogo. Então, eu comparo, vamos imaginar, por exemplo, bolsa de mercado, né? Então, um operador ele vai fazer ele vai traçar uma estratégia, ele vai comprar tais e tais ações a longo prazo, né? Ele é um investimento de longo prazo e ele vai falar, bom, eu vou montar uma carteira em função de tais conhecimentos que ele tem, ele embola uma carteira. Só que em algum momento ele recebe uma informação, né? De repente ele fala, nossa, vai acontecer tal coisa, uma oportunidade, né? Fala, nossa, essa ação por causa desse acontecimento ou vai subir muito ou vai descer muito e tal. Então ele tem que tomar uma atitude, né? E naquele momento ele resolve aquela questão. No xadrez a mesma coisa. Existem situações onde por determinado motivo o jogador ele pode taticamente aproveitar a situação a seu favor, né? Então é o momento tático que a gente chama. Então estratégia e tática. Então é um jogo de estratégia por excelência, né? Tem um livro interessante que o Garry Kasparov, grande campeão mundial, escreveu, Como a Vida Imita o Xadrez. Olha que interessante. Né? O xadrez, quando você vai aprendendo e você vai jogando partidas, você pode... É um autoconhecimento, né? Você pode ver se a pessoa, por exemplo, ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela é uma pessoa que fica mais à defensiva ou mais agressiva, mais ativa, mais agressiva. Se o pensamento dela é um pensamento limpo, um raciocínio lógico, ou ele é muito, digamos, retorcido, né? Um pensamento retorcido, em função das jogadas que você faz. Então, quando você começa a analisar a tua partida, você acaba se conhecendo. Isso é muito importante para a pessoa se conhecer. É muito interessante. Então, os benefícios para aquele jogo, para quem joga xadrez, são muitos. Análise múltipla, né? Você tem que ir em determinado momento. O que é uma partida de xadrez? Você coloca análise um problema... para a gente, assim, do marketing, para visão sistêmica, né? Você tem que olhar vários locais ao mesmo tempo, Você né? tem que... exatamente. E na verdade, você tem um problema, então você tem que encontrar uma solução para aquele determinado problema num determinado tempo. Num determinado tempo, que é o que a pessoa faz o dia inteiro, o dia todo. Ela resolve problemas, né? E através da criatividade, e às vezes as soluções, você tem que saber pensar fora da caixinha, como a gente diz, né? Soluções criativas e aparentes em situações onde não tem solução, de repente você encontra aquela única solução e salva uma partida, ganha uma partida, enfim, é espetacular. Então, assim, estratégia, visão sistêmica, você aprender a ganhar e perder, você se resolver problemas. Então, assim, eu acho que o xadrez ele tem um pacote muito denso aí de informação positiva, né, que
pode agregar muito valor, assim como modalidade, a diversas marcas. E aí que eu queria perguntar para você, Davi, é o seguinte, de onde sai lá o Davi, o campeão escolar lá de Israel, brasileiro, né, erradicado, o Davi que começa a transformar o xadrez em algo profissional na tua carreira, fazer evento, como é que é teu envolvimento com o xadrez nesse outro momento? Tá, eu voltei ao Brasil já são 35 anos e no começo, né, logo no começo eu fui contratado pelo Clube Hebraica, eu sou coordenador dessa modalidade há 35 anos e comecei dando aula nesse clube, em escolas, e em algum momento eu comecei a organizar torneios. E eu jogava também, só que era muito difícil competir, né, em alto nível e ter que pagar as contas, vamos dizer assim. Então eu fiz uma opção, falei, não, eu vou me dedicar totalmente ao ensino do xadrez e deixei de jogar xadrez. Comecei a organizar torneios e através dessas viagens que anteriormente eu fazia quando eu viajava e tal, e conheci, eu teci uma rede de relações muito importantes. E foi uma construção, essas relações me possibilitaram no futuro fazer o que eu faço hoje em dia. Eu acabei conhecendo um pessoal da Espanha que fazia um grande torneio de xadrez em 2011. Eu consegui organizar a final do Grande Slam de xadrez, que era o torneio mais importante da época, graças a esses relacionamentos. No Brasil? Aqui no Brasil, foi uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de Bilbao, foi matéria de jornal nacional, vieram os 6 melhores jogadores do mundo, incluindo o campeão mundial da época, que era um indiano, o Anand. E foi incrível esse evento porque nós construímos um cubo de vidro acústico e jogamos ele no meio do Parque do Ibirapuera. Nossa, que sensacional. Foi incrível porque as pessoas elas passavam ali e falavam, nossa, o que é isso? 6 caras jogando xadrez ali num cubo. Claro, em cima do cubo tinha 3 telões e ao redor uma série de eventos paralelos. Então, olha que ativação de marca, hein, cara? Simultâneas de xadrez, aulas de xadrez, torneio para crianças. Espetacular, para ativação de marca, assim, primeiro lugar, né, Parque Ibirapuera. Nossa, sensacional. Então, foi muito bacana. E acabei conhecendo... 2011. Isso foi 2011, conseguimos repetir em 2012. E aí, de lá para cá, eu comecei a fazer uma série de eventos, consegui fazer um seminário de capacitação de professores de xadrez, junto com a Prefeitura de São Paulo. Trouxemos a Susan Polgar, uma grande campeã mundial de xadrez, que eu também acabei conhecendo ela nesse percurso. Hoje é uma grande amiga, foi campeã mundial de xadrez. Só um parênteses aqui, por curiosidade, porque eu acredito muito que o ensino é a base da evolução de qualquer país. E quem tem aí, hoje a gente fala das políticas ESG, né, pessoal? A marca que tem que investir, a empresa tem que investir em boas práticas, o ensino é uma prática fundamental, mas muitas vezes a gente tem que falar do ensino público, né? Não ficar só reduzido ali ao ensino particular. E eu penso que todas essas iniciativas que atingem o ensino público, elas têm um valor de longo prazo. Não é uma coisa que você capitaneia só ali, né? Capitaliza só ali. O que você acha que foi o impacto dessa ação, por exemplo? Trazer uma enxadrista tão famosa e colocar disponível ela para professores da rede pública, né? Que Exato, iniciativa bacana. Humberto, você tocou aí num ponto sensível, fundamental, e que eu gosto muito. Eu, por exemplo, apesar de ser uma empresa particular, com fins lucrativos, organizo muitos torneios, mas eu sempre tenho vagas gratuitas para alunos de escolas públicas. Sempre. Isso é fundamental. A Prefeitura de São Paulo ela faz um trabalho formidável nessa área. São centenas de professores que já foram capacitados. Milhares de crianças que aprenderam e aprendem a jogar xadrez. Nas unidades dos céus, você tem em todas elas um clubinho de xadrez. Nossa, eu não sabia, que legal, olha que então, você trazer um evento desses, né, e poder trazer que os professores possam levar um grupo de alunos para assistir, para verem ali os grandes mestres jogando, você transforma a vida daquela criança. O impacto
é incrível. E quando você multiplica isso, né, por dezenas de crianças, milhares de crianças, você consegue transformar uma sociedade para melhor, através de um custo muito barato, que é a inserção do xadrez nas escolas públicas, por exemplo, né? Então é incrível, é uma ferramenta pedagógica muito poderosa e muito barata. Sem o professor ter habilitação, né? A gente sempre fala até em outras modalidades, né? A gente, por exemplo, lá do futebol Set Society, a nossa regra da modalidade não está disponível ainda nas quadras, né? A gente está com trabalho junto à prefeitura também nesse sentido, ao governo estadual, para que toda quadra tenha a nossa regra, né, da modalidade. E a gente sempre usa o xadrez como exemplo, né? Imagina um jogo de xadrez que a pessoa não sabe a regra, não sabe onde vai mexer a peça. Então, assim, a formação do professor é fundamental para que as crianças possam ter acesso à modalidade. Isso que você falou, eu acho incrível também no lance do inspiracional. Aspiracional até aqui, a criança olhar ali uma referência global, pô, sentado ali perto, e ele fala, eu posso chegar aí. Como você falou do teu pai. Mesmo ele não sendo um cara ali que te falou, venha jogar comigo, é jogo para adulto, de certa forma no teu inconsciente ficou aquela inspiração. Ficou. O pai às vezes dá uma inspiração ruim pro filho, né? Essa é uma positiva. Pô, meu pai jogava xadrez. E eu tenho essa experiência, Humberto, eu vivi ela em carne própria, porque eu quando tinha 15, 16 anos, que eu voltei ao Brasil, né, que eu aprendi em Israel, voltei ao Brasil, frequentei o clube de xadrez, e era ali um dos juvenis, e lá naquela época eu lembro que eles fizeram o primeiro torneio Cidade de São Paulo, um torneio internacional, e de repente eu fui chamado para trabalhar como auxiliar do torneio, mover as peças no tabuleiro mural, né, dos grandes mestres. Éramos os garotos ali, 15, 16 anos. E de repente eu estava sentado do lado de figuras como Victor Korchnoi, Oscar Pano, grande Vassili Smyslov, que são aqueles jogadores que eu aprendi através deles nos livros, e de repente eles estavam ali na minha frente. Então uma experiência impactante, né, e que me motivou para poder continuar estudando, jogando. E aí até bacana. Voltando de onde você estava, né, o pessoal fala, às vezes não enxerga essas iniciativas públicas também, né? Então a prefeitura deu apoio, você conseguiu trazer o evento em 2011, 2012, trouxe uma grande enxadrista, aí que você continuava a falar aí sobre como você montou a empresa e começou a trabalhar esses eventos. Isso, né? Eu acabei montando a empresa em função desses eventos, né? Que eu comecei a ter que lidar com órgãos públicos, com as escolas, emissão de nota fiscal. Perfeito. Tá certo? Então tudo isso me levou a montar a Checkmate, que é uma empresa, é uma prestadora de serviços. Hoje a Checkmate, o que ela faz? Ela ministra cursos de xadrez em várias escolas, tem uma equipe de professores e organiza torneios para crianças, torneio para adultos, simultâneas de xadrez, torneios de pequeno porte, médio e grande porte como esse, que é o Grand Chess Tour, que vai acontecer proximamente em São Paulo no mês de setembro. Assim, falando para o público leigo, né? Quando você fala desses torneios que você vai fazer em escola, eles podem ser feitos em empresas. Qual que é a dinâmica de um torneio desse? Quantos dias de torneio? Quantos quantos jogadores, né, podem participar? Você até falou de simultâneas, né? Quem não conhece aí, explica um pouquinho para a galera mais leiga do xadrez, um pouco sobre os eventos e como eles podem funcionar. Uma simultânea de xadrez é quando um mestre enfrenta vários jogadores ao mesmo tempo, simultaneamente. É sempre um show isso, né? E isso pode ser feito, por exemplo, por uma empresa, contratar um mestre, né, para o seu público. É um show, é muito bacana. Uma simultânea, assim, conta pra gente a média, geralmente, que ele enfrenta quantas pessoas ao mesmo tempo? Olha, geralmente uma simultânea é contra 20, 30 jogadores, mas existem recordes mundiais para 400 jogadores, 500 jogadores em vários dias, inclusive. Eu não sei exatamente qual que é, eu não sei qual é o recorde, mas eu sei que eu posso te contar uma curiosidade, por exemplo, que na década de 50 veio a São Paulo um grande mestre polonês chamado Miguel Neidorf e deu uma simultânea às cegas contra 60 e poucos tabuleiros. O que é uma simultânea às cegas? Ele virado de costas, falando tabuleiro número 1, tal jogada, tabuleiro número 2, tal jogada, e ele sem ver o tabuleiro.
E a pessoa jogando contra 60 jogadores ao mesmo tempo. Tá? Os números talvez não estejam exatos, não sei se foram 60, 64, enfim. É irrelevante, mas... É irrelevante. Jogar contra 60 jogadores, a SEGA já é... Jogar contra a SEGA já é difícil. Imagina contra 60. Nossa, sensacional. Então é um espetáculo ver isso. Os torneios, existem vários torneios, né? Torneios abertos, onde o próprio nome está dizendo, então qualquer jogador pode participar. Do amador ao profissional. E existem torneios fechados por convite. E os torneios infantis que nós organizamos, geralmente eles acontecem numa manhã, num sábado de manhã ou num domingo de manhã. Aproximadamente 200 crianças participam. Eu posso falar que eu fiz uma parceria com uma empresa? As empresas aqui, o palco é esse. Então, ano passado, justamente, o pessoal da Track and Field, eles entraram em contato comigo porque eles queriam provar uma modalidade diferente daquelas que eles estão acostumados a fazer e propuseram fazer um torneio de xadrez em parceria com eles. Eles nos apoiaram já em pelo menos 4 eventos. Uma parceria de sucesso, onde eles conseguem expor a marca deles durante o torneio. No final, inclusive, existe uma pesquisa de satisfação. Em contrapartida, nós temos que fazer o melhor evento possível, oferecendo brindes. As crianças ganham uma camiseta muito bonita da Track and Field, com o logo de xadrez, Track and Field. A escola que patrocina tem o seu logo na escola também. Se quiser falar o nome de alguma das escolas, fique à vontade. Muitas escolas nós fizemos, a última que nós fizemos foi no Colégio Vértice. Perfeito. Foi um evento espetacular, fizemos já também no Colégio Santa Cruz, vamos ter agora no segundo semestre na Beacon. Nesses torneios nós temos cupons para alunos de escolas públicas que não pagam, a inscrição é totalmente gratuita, recebem lanches gratuitos, brindes, camisetas e passam uma manhã maravilhosa. Então nós tivemos já 2, 3 empresas que nos apoiaram, além da Track and Field, que foi a GTI de investimentos, nos apoiou, como chama? Escape 60, que é muito interessante, porque tem muito a ver com o que eles fazem. Que é resolução de problemas. Resolução de problemas, estratégia, eles também nos apoiaram, puderam fazer ali uma ativação da marca no dia do evento. Então tem um evento que dura um dia e tem outros eventos que duram 2 dias, com 100, 150 crianças aproximadamente. O número de crianças, né, tudo é em função daquilo que que a escola quer fazer. Podem ser 200, 300, 400 crianças. Com a prefeitura é possível fazer hoje um torneio com 1000 crianças, por exemplo. Já fizeram algum assim? Já foi feito. Eu não fiz, mas a Federação Paulista de Xadrez já fez um torneio com 1000 crianças. Com 1000 crianças. Isso, foi lá no Parque do Ibirapuera. Pronto. Tá? Então imagina lá, se você tem um público enorme, e eu imagino que para uma empresa, né, que queira ativar ali a sua marca, ali é um momento importante, é um torneio que dura o dia todo. E uma pergunta assim, se uma empresa quiser levar esse torneio para a comunidade dela, exemplo, tá? Pensando aqui, ouvindo você falar, porque é bastante interessante. Eu quero fazer um campeonato interno para os meus colaboradores, ou não. Eu quero fazer um campeonato para o trade da minha área, né? Então, assim, eu quero fazer um campeonato com a minha marca aberto a um público determinado, por exemplo, para rede hoteleira, ou para agências de turismo, ou para revendas de veículos. Isso, a tua empresa faz isso também? Faz. Nós fazemos isso. Nós fizemos isso, por exemplo, no Ibovespa, lá no prédio, lá no centro, né? Torneio do Bovespa, Serasa, também fizemos um torneio para eles. Tudo é possível, é questão só de combinar, ver qual é a meta, quais são os objetivos, e tudo é possível. Não, perfeito, bacana. A gente tem um momento aqui agora, que é um momento até meio que lúdico, né? Que a gente vai perguntar qual é o seu esporte. Eu acho que aqui é meio que
O teu esporte é o xadrez, né, Davi? Gamão. Eu adoro jogar gamão. Não sou muito bom no gamão, mas eu gosto de jogar gamão, mas xadrez é o meu esporte. É o teu esporte. Né? Você confidenciou aqui que também tinha um time de futebol, né? Eu sempre fui sofredor. Continuo sendo sofredor até hoje. Não preciso falar o nome do time. Mas o teu esporte de coração é o xadrez, né? É o xadrez. É o xadrez. É o xadrez. É o que faz os teus olhos brilharem ali. Você ainda joga? Se eu ainda jogo? Jogo, ainda jogo. Hoje em dia eu jogo muito em aplicativos, né? Tá? Então todo mundo hoje joga lá no chess.com. A minha surpresa, assim, agradável, é a quantidade de pessoas que não são jogadores de xadrez, não estudaram xadrez, mas gostam. E aí quando eu pergunto, e você joga? Eu jogo aqui no chess.com. Todo mundo joga, o mundo está no chess.com. Legal. Depois, Humberto, eu só queria aproveitar e falar sobre o Grand Chess Tour, que vai acontecer em setembro. Não, perfeito. Esse é o momento aqui da dica de mestre. Aqui, né? Tá. Esse nosso quadro aqui, que é o momento especial do programa. E eu guardei até esse momento para você poder falar desse grande evento, ótimo. que é o Grand Chess Tour. Ótimo. Se você quiser começar a falar do Grand Chess Tour, fica à vontade. Então, o Grand Chess Tour vai acontecer aqui em São Paulo, algo inédito, de 27 de setembro a 3 de outubro. 27 de setembro a 3 de outubro. Onde vai ser realizado o Grand Chess Tour? No centro de eventos do WTC, lá na Berrini. Nossa, local espetacular. O Grand Chess Tour é um circuito mundial de xadrez, que acontece em vários países, são várias etapas. Foi idealizado pelo grande campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. Que ele meio que assim, pra galera mais moderna, aí é o grande nome, né? O Kasparov, O Kasparov é um grande nome, ele foi campeão mundial durante 15 anos. Ele liderou o xadrez mundial, algo incrível. Para mim, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Talvez um dos melhores esportistas de todos os tempos. Grande esportista. Né? E ele, depois que ele se aposentou, ele virou um grande difusor, ele difunde o xadrez através do mundo, né? Ele gosta muito de política, ele dá palestras sobre política, inteligência artificial e xadrez, muito xadrez. Então ele tem a fundação dele, a Fundação Garry Kasparov, ele mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele não é norte-americano. Ele nasceu na Rússia. Na Rússia. Mas ele há muito tempo, ele tentou fazer política na Rússia e foi parar na cadeia. Então ele falou, aqui é melhor eu não... Ele foi parar na cadeia. Então ele acabou saindo... Se erradicando nos Estados Unidos. Ele se radicou nos Estados Unidos e desde então ele tem trabalhado muito a questão do xadrez. E ele idealizou esse evento. Então são 14, 15 grandes mestres que jogam entre si. No mundo todo tem esse Grand Chess Tour? Do mundo inteiro. Uhum. Então, por exemplo, já foram... Esse ano vão ser 5 etapas e uma final. Ai, que legal. A final ela não existia. É o 10º aniversário do evento. Então eles resolveram fazer uma final. E essa final vai ser aqui em São Paulo. Nossa, que legal. Quer dizer, é algo inédito. Não, o Grand Chess Tour, a final do Grand Chess Tour vai estar nesse evento agora de setembro. Vai ser aqui em São Paulo. Então, o que eles fizeram? Eles já houve uma etapa na Romênia e outra na Polônia. A terceira etapa vai acontecer agora, dia 30 de junho, na Croácia. Depois tem mais 2 etapas nos Estados Unidos, em St. Louis. E vão sobrar 4 jogadores, 4 grandes finalistas. Tá? Disputam, para quem está no xadrez, nomes como o Caruana, o Aronian... o Maxime Vachier-Lagrave, são grandes mestres tops. O atual campeão mundial, o Gukesh, que é um indiano, está nesse circuito. Então, se ele classificar, nós vamos ter a presença... do melhor do mundo na atualidade. Do melhor do campeão mundial, campeão mundial de xadrez aqui. Quer dizer, vai ser um super evento. O Kasparov, ele vai estar presente na abertura no dia 27, tá? Provavelmente ele, junto com os outros 4 grandes mestres, vão dar uma simultânea um pouquinho diferenciada, onde cada grande mestre vai fazer 5 jogadas e vai passar para um outro.
É uma brincadeira. Nossa, é uma brincadeira que quem estiver do outro lado lá provavelmente vai perder, viu, gente? É. Mas existe, de repente, a possibilidade deles se confundirem, porque um tem que seguir a ideia do outro. Perfeito. É a única chance aí de alguém fazer um pum, tomar uma pedra. Fazer um pontinho ali, de repente, quem sabe. E aí, o torneio ele vai acontecer de domingo a sexta-feira, domingo 28 até dia 13 de outubro. Os grandes mestres vão estar ali, os 4 grandes mestres vão estar se digladiando pela primeira, segunda, terceira e quarta colocação. Paralelamente ao evento, no mesmo local do centro de eventos, nós estamos organizando um torneio infantil no dia 28, então as crianças elas vão poder jogar de manhã e à tarde ir para o teatro e ver os grandes mestres. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente, isso no dia 28. Na segunda e na terça, um torneio de partidas rápidas. Para o leigo, hoje o xadrez, você tem vários... a modalidade é uma só, vários ritmos. É como, digamos, na natação, 50 metros rasos, 100 metros. Perfeito. Então você tem a partida clássica, 2, 3 horas de jogo. A clássica não tem tempo para acabar. Tem tempo. Hoje em dia está durando 3 a 4 horas. Uma partida de campeonato mundial, por exemplo. Uma partida? Uma partida. Nossa. Pode ser 4 horas e talvez às vezes até mais. Uma partida de xadrez rápido hoje são 2 horas. Xadrez rápido. 2 horas? Porque a gente fala 1 hora para cada jogador. Perfeito. Então 1 hora para cada jogador é a soma dos tempos. Perfeito. Então são 2 horas aproximadamente. E você tem partidas blitz, que são as partidas relâmpagos, com 5 minutos para cada jogador. Pronto. Ou 3 minutos para cada jogador. No chess.com eu jogo essas às vezes. Essas daí são terríveis. Só que não dói nada, você nem sente quando perde, né? É rápido. Tem de 3 minutos, 5 de 10, né? Então eles vão estar jogando nas 3 modalidades. Perfeito. O clássico, o rápido e o blitz, esses jogadores. E vão estar disputando essa premiação. Na sexta-feira... Só uma dúvida, assim, também, uma partida de 4 horas, aí cada um teve 2 horas, ele tem um tempo entre uma jogada e outra que ele tem que respeitar numa partida clássica? Não. E nenhuma dessas modalidades você tem um tempo. Você tem, na verdade, que administrar o teu tempo. Perfeito. Então, se você tem 10 minutos para jogar uma partida e você pensou 5 minutos na primeira jogada, você vai ter 5 minutos para jogar o restante. Gestão do tempo é parte desse negócio também. Você poder administrar o tempo, que é uma outra questão, a gestão de tempo, né? A tomada de decisões. Perfeito. Tudo isso é o que as empresas fazem, né? Sim, perfeito. É fundamental. E aí eles vão jogar nesse Grand Chess Tour todas essas modalidades? Vão jogar todas essas modalidades. Na sexta-feira, no dia 13 de outubro, nós vamos ter... bom, eu estava terminando, então você vai ter segunda e terça, partidas rápidas, quarta e quinta, blitz, que são as partidas muito rápidas. Né? E na sexta-feira, uma simultânea do grande mestre ex-campeão brasileiro Gilberto Milos, às 9 horas da manhã. Então, quem quiser se inscrever, já tem o site para as pessoas poderem se inscrever. Pode passar o site para a gente? O site é www.grandchesstour.com.br. Perfeito. Lá você tem as inscrições, você tem a programação. Fiquei curioso, essa simultânea de sexta-feira, quantas pessoas será que ele vai jogar? 20 pessoas. 20 pessoas. Ele vai enfrentar 20 pessoas. E à tarde o pessoal vai assistir a grande final que vai ser aí a disputa, né? Se houver desempates, aí vai ser eletrizante. Então é uma oportunidade única para ver os grandes mestres em ação e para as empresas que queiram ajudar, né? Com cotas de patrocínio, estamos abertos para isso também. Não, legal. Na verdade é muito mais do que só um torneio, né? É uma semana totalmente dedicada ao fomento da modalidade. E é inédito, Humberto, porque... esse é um esporte silencioso. Em que sentido? A minha esposa que fala isso. Ele não lota um campo de futebol. São mais de 25 milhões de internautas assistindo a esse evento no mundo. Cara, que dado relevante. Vamos repetir aqui, 25 milhões de internautas no mundo vão estar vendo um evento desse porte. Esses dados, eles são dados que foram planilhados, tá? Eles estão conferidos. São 25 milhões de internautas que assistem ao Grand Chess Tour. Né? As partidas,
elas são comentadas, é como no futebol hoje. Que legal. Tá? Então você tem o comentarista do futebol, você tem o comentarista, os recursos audiovisuais hoje são espetaculares. Então é um produto bonito, é um produto interessante para quem está assistindo. Isso, é muito bonito. Você tem uma câmera mostrando os dois jogadores jogando e do lado você tem uma câmera com o diagrama da posição. Aquilo que está sendo jogado é representado num diagrama. E os grandes mestres comentando as possibilidades. E é legal para quem assiste, para quem gosta, por quê? Porque ele fala, nossa, o que será que ele vai jogar? É uma aula, né? É uma aula. É uma aula ao vivo. É uma aula. E o bacana que você tem um gráfico no tabuleiro inserido, é uma barra, que é um módulo de análise. É uma barra que mexe para cima e para baixo, ela fica branca e preta. Então, de acordo com a jogada que o jogador faz, né, ela mostra que há um equilíbrio, se ela estiver na metade do tabuleiro, 50% de chances para cada um, mas de repente se vai para 30, 60, 30, 70, né, então o jogador, você sabe que ele fez um erro, né, ou as brancas ou as pretas, então é muito interessante. E nos intervalos, nos comerciais, você pode colocar ali um comercial da tua marca ali, vai para o mundo todo. 25 milhões de internautas ao redor do mundo. Não, tem várias possibilidades muito legais de exposição de marca. Eu não sei se você pode passar aqui para quem está olhando, de repente é um evento tão grande, aí a pessoa vai falar, pô, é um investimento muito alto, talvez não faça parte ali da realidade daquela marca ou daquela empresa, né? Eu já estou aqui pensando em vários clientes que eu acho que tem muita sinergia com o que você falou. Você pode falar alguma coisa em termos de cotas de patrocínio? Posso, Humberto. Incrivelmente, na minha opinião, as cotas estão muito baratas, muito baixas. A cota mais alta está em R$300 mil. Perfeito. Tá? Para um apoiador que quer ter direito, é um master que quer ter direito à sala VIP, com a presença do Kasparov naquele dia, no dia 27, ele vai estar ali presente, vai ter um coquetel, né, para convidados. VIPs, exato, para convidados. Vai poder inserir o vídeo de 30 segundos ou 1 minuto durante os comerciais, e isso daqui fica para sempre, né? É uma coisa que vai ficar aí no YouTube. No YouTube. Vai ficar ad eternum. Além de outras ativações, né? No backdrop vai poder ter a sua logomarca, né? Então você tem uma cota master de 300 mil, depois eu acho que cai para 150 mil e tem os apoiadores com cotas de 50 mil reais. Então é um evento que tem aí um investimento pelo tamanho do retorno super interessante, né? Você que está assistindo o nosso programa e quer fazer isso, a gente já passou o endereço, né, do Davi e da Checkmate, para que você possa trabalhar isso. E eu acho que também, assim, eu acho que é bacana para o Brasil também um evento desse, né, Davi? É inédito, Humberto. É inédito para o Brasil, é inédito para a América do Sul. Esses eventos geralmente acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, única. Brasil vai se tornar capital mundial do xadrez nessa semana. Essa que é a verdade. Vai ser a capital. E São Paulo, né? São Paulo é referência em eventos, assim, né? A gente recebe aí um número enorme de eventos, mas é um evento realmente, assim, memorável, né? Que vai acontecer agora. Você já colocou os seus dados. E, assim, tem alguma dica aqui? Aqui eu acho que nunca foi tão feliz aqui o nome do quadro, que é o Dica de Mestre. Tem alguma dica que você queira passar para as pessoas que querem investir no xadrez ou que querem até jogar xadrez? Você quer aproveitar o momento aqui para passar essa sua dica de mestre para eles? Bom, hoje aprender a jogar xadrez só não aprende quem não quer, porque a disseminação da informação na internet é imensa, né? Então você tem muito material na internet. Mas, se você quiser aprender a jogar bem xadrez, contratar um professor é fundamental, porque ele vai te indicar o caminho. Por um lado, a quantidade de informação é enorme, por outro lado, você pode acabar se perdendo nesse mar de informações. Então é muito importante você ter um jogador profissional para poder te orientar, né, e falar, olha, é por aqui ou é por ali, tá certo? Com relação ao torneio, para quem tiver interesse em investir, entrar em contato com a Checkmate, né, que é a checkmatebrasil.com.br, e tem o telefone que é o 98354
3724. 11 983 54 3724. Checkmate Brasil. Checkmatebrasil.com.br é a empresa. É a empresa. Ó, um professor bom eu já conheço aqui, ó. Você também conhece porque a gente acabou se conectando aqui por uma amizade em comum do Marcelo Sangiovanni. Oh, grande amigo. Grande amigo, e o filho dele é professor de xadrez dos bons, hein? O filho, o Marcelinho, é excelente, formado, é psicólogo, formou-se em psicologia, jogou xadrez a vida inteira, desde pequenininho, teve como seu mentor o professor Jefferson Peliquian. Eu cheguei a dar algumas aulas para ele também, mas o grande professor dele foi o mestre internacional Jefferson Peliquian. E hoje ele atua como psicólogo e tem como xadrez também uma parte da sua vida ali, né? E o Marcelo Sangiovanni, o pai dele, é um grande entusiasta do xadrez, pessoa sensacional. É interessante que assim, a primeira vez que eu fui, por exemplo, num aniversário, todo mundo ali comemorando, e o xadrez é o esporte ali que é praticado durante o aniversário, ali a galera toda Eles fazem jogando, até um bolo, né? Em vez de ser um campo de futebol, tem um tabuleiro de xadrez com as peças de chocolate. É muito legal. E eles jogam lá, a turma toda pratica. Foi ali que o pouquinho que eu aprendi com esse pessoal. Agradeço aí o Marcelinho por essas dicas. A gente já está aqui quase na reta final do nosso programa, e aí eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí. Você deixou os contatos, mas assim, se você quiser falar alguma coisa da modalidade, eu vou agradecer a tua presença aqui e deixa a consideração final para o público. Olha, dizer assim, primeiro eu estou muito contente dessa oportunidade, Humberto, né, das pessoas que não estão dentro do xadrez poderem conhecer um pouquinho mais dessa modalidade que ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? Na Europa o xadrez é muito difundido, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem joga xadrez bem, jovens que conseguem jogar xadrez num determinado nível ganham bolsa de estudo, né? O esporte lá é muito valorizado. O esporte em geral, e no xadrez não é diferente. Então o meu sonho é que o xadrez aqui no Brasil um dia também se torne um esporte tão importante. Acho que nunca vai concorrer com o futebol, não tem que concorrer, mas que ocupe o lugar de destaque que ele se merece. Mas eu acho até interessante o que você falou, aproveitar aqui o teu gancho, que assim, tem certas modalidades que eu acho que elas convivem bem juntas. Eu gosto muito também do tênis, é uma modalidade que a gente pratica aí, né, joga amadoramente. E eu lembro que meu pai sempre contava, assim, né, que o Ivan Lendl, que era o grande tenista da época dele, que ele gostava muito do Ivan Lendl, assim, o Ivan Lendl é um cara que consegue ganhar no xadrez do computador, naquela época, né? Né? Falavam, né, não, que o computador que já está programado para jogar xadrez. Hoje seria diferente. Mas, assim, ele usava aquilo como uma ferramenta para poder melhorar a capacidade dele no tênis, né? E isso era famoso mundialmente, assim, falar sobre isso. Tem um pessoal também aqui do UFC que está já formaram um grande atleta que já foi para o UFC aqui no Brasil, e ele dá aula ao Wagner. O Wagner é um grande treinador do UFC aí das artes marciais, e ele estimula ali os alunos não apenas a leitura, os lutadores, quanto ao xadrez. Olha só que interessante. Como ferramenta. Convive muito bem. E você falando disso, você me lembrou, eu não vou lembrar desse corredor de Fórmula 1 que foi um grande campeão. É mais antigo, mais recente? Digamos, eu não quero errar, mas de 8 anos para cá, talvez, 8, 9 anos para cá. O Alonso, o Hamilton. O Hamilton. Hamilton. Eu li uma matéria sobre ele, que nas horas vagas ele jogava xadrez. E aí foi perguntado, né, a menina que está entrevistando falou, mas olha, você corre Fórmula 1 a uma velocidade adrenalina, assim, 300 por hora, como é que você convive com o xadrez? E ele falou justamente, o xadrez ele me dá a tranquilidade que eu preciso para poder me concentrar, fazer um trabalho de concentração. É aquele momento onde eu estou com eu mesmo, jogo xadrez, né, então eu consigo pensar, meditar e ter um momento de calma que eu preciso para poder me concentrar para uma corrida de Fórmula 1. Fantástico. Existem grandes jogadores de tênis também que jogaram e jogam xadrez. E o xadrez ele está em todas as manifestações culturais, seja na arte, no cinema, no esporte, na literatura. Você sempre vai encontrar o xadrez. Tem uma série da Netflix há pouco, né? Sim. Gambito da Rainha.
O Gambito da Rainha, exato, Humberto. O Gambito da Rainha, ele esteve nas paradas aí, na época do Covid, se eu não me engano, em primeiro lugar. Filme maravilhoso, eu aconselho as pessoas a assistirem. Para quem não joga xadrez, é uma vivência e é bacana porque o filme ele retrata com bastante profundidade o ambiente do xadrez. Geralmente, quando eles querem usar o xadrez para filmes assim, eles sempre acabam errando, colocam um tabuleiro torto, ou com a casinha preta do lado direito, que é um erro, tem que ser uma casinha branca do lado direito, a primeira casinha. Tá? Então tem algumas regras. Esse filme não, ele recebeu quem deu as orientações justamente foi o Kasparov. Nossa, foi o próprio Garry Kasparov, ele deu várias orientações, então ele retrata com bastante fidelidade o mundo do xadrez. É bem interessante o filme. E o que você comentou também, assim, o Brasil é um celeiro vasto, aí tem muito ainda o que crescer aqui no país, essa modalidade, né? Nós tivemos, na década de 70, o Mequinho, tá? O Henrique da Costa Mequen, que na sua época ele chegou a ser o melhor terceiro jogador do mundo. Tá? Para um país que não tem a cultura do xadrez é sensacional, né? E naquela época, o presidente da época, que era o Médici, ele chegou a falar uma frase, que ele cunhou a seguinte frase: seremos campeões da cabeça aos pés, porque o Brasil tinha acabado de conquistar o tricampeonato no futebol com Pelé. No México. No México. Então seremos campeões da cabeça com Mequinho aos pés com Pelé. Demorou muito até o Brasil produzir um segundo grande mestre e um terceiro grande mestre. Passaram-se anos. Hoje o Brasil tem 15 grandes mestres, se eu não me engano. Ainda é pouco, mas, comparado com aquela época, o Brasil já se destaca. Ele já superou, por exemplo, a Argentina em força de jogo. E nós tivemos, há 2 semanas atrás, o torneio continental em Foz do Iguaçu, engloba as 2 Américas, a América do Sul, a América do Norte e a América Central. Ele classifica para a Copa do Mundo. Então, é um torneio fortíssimo, vem jogadores dos 2 continentes, e nós tivemos a felicidade de termos um brasileiro que se classificou, ficou em 3º lugar, se eu não me engano, classificou para a Copa do Mundo. Poucos sabem. Outro dado importante é que o xadrez ele tem a sua própria Olimpíada, né? Ele está fora das Olimpíadas, mas ele tem as suas Olimpíadas. São mais de 160 países que participam. É uma loucura. Uma equipe ela é formada por 4 jogadores titulares e 4 reservas, e você tem a equipe masculina e a equipe feminina. Então você imagina a quantidade de pessoas jogando. E nos 2 últimos anos o Brasil conquistou lugares, digamos, melhorou muito a sua posição. Geralmente ele ficava para lá de 100. Hoje ele já se coloca entre as 40 melhores equipes. Você pode até achar isso pouco, né? Só que é muito difícil você se colocar entre essas equipes, essas 40 equipes, né? Equipes como a equipe russa, a Armênia, Estados Unidos, China cresceu muito, China cresceu muitíssimo. Índia hoje é uma potência. Índia ganhou esse campeonato no absoluto e no feminino. Sensacional. E o atual campeão mundial é um indiano, que é o Gukesh. Investimento em educação, né? Investimento em cultura. Xadrez também não é só esporte, né? O xadrez é um esporte que também envolve muito aí os jogos da mente. Então, eu quero deixar aqui, antes de mais nada, o meu agradecimento. Você que acompanhou esse episódio até o final aqui, você conheceu o David Israel, um especialista em xadrez, contou um monte sobre o esporte. A tua marca, a tua empresa se conecta com isso? Checkmate. A empresa do Davi está aí para você poder fazer contato, promover um evento ou dentro da empresa, para o teu cliente e ainda mais. Nossa, eu gostei muito dessa conversa e quero conhecer mais sobre o Grand Chess Tour, evento inédito que vai acontecer em São Paulo, no Brasil pela primeira vez. Também fala com o Davi. Davi, muito obrigado pela sua participação, sucesso nos teus eventos. Eu que agradeço, e foi um prazer Humberto. saber um pouco mais sobre xadrez. Eu que agradeço. Muito obrigado e espero estar com você em outras oportunidades para contar de repente sobre os resultados do Grand Chess Tour. Maravilha, já está convidado para voltar aqui para falar com a gente. Pessoal, obrigado por ter vindo até o final de mais um Jogada que Marca.